E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro. Eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre ROS, né? ROS 2 especificamente, aqui no processo seletivo da parte de software da Arpia. Então vamos lá, o que é o ROS, né? O ROS ele é mais ou menos o que o próprio nome dele já sugere, né? Robot Operating System. O ROS ele é um software, um conjunto de bibliotecas que ele foi pensado para facilitar o desenvolvimento de robôs, né? E mais especificamente o funcionamento, o controle, a operação desses robôs. O ROS, a premissa dele é que um robô ele funciona com várias partes diferentes, né? São diversas partes que funcionam de forma separada, mas elas precisam estar coordenadas entre si, elas precisam se comunicar, o funcionamento de uma parte depende da outra, né? Por exemplo, no drone a gente teria as baterias, os motores, as câmeras, os outros sensores, né, sensor de velocidade, etc. Em todas essas partes, cada um tem a sua função, elas fazem funções diferentes, mas elas dependem do funcionamento delas, o funcionamento de um depende do funcionamento da outra. Então elas precisam estar coordenadas entre si. E é justamente nesse problema aí que o ROS aparece. Ele vem para ajudar a gente a resolver esse problema. Vamos começar então a falar um pouquinho dos conceitos. Eu vou usar a própria documentação do site do ROS 2 aqui, da versão Humble, que é a versão que a gente usa na imagem. E vou usar também aqui no terminal, nosso Ubuntu, né, aqui a imagem da equipe, né, o container da equipe aqui que está rodando. Já vem com o ROS Humble instalado, então eu acho que... E aí vai ser aqui que eu vou rodar os exemplos que tem aqui no próprio site mesmo. Então vamos lá, eu falei que o ROS ele pensa nessa modularização do funcionamento do robô. E aí a unidade fundamental do ROS são os nós. Num código bem escrito, cada parte do robô funciona num nó, né? Cada função do robô, enfim, ela funciona num nó. E os nós eles se comunicam entre si através de tópicos, serviços, parâmetros, ações. Tem várias formas dos nós se comunicarem. E é mais ou menos isso. Enfim, vamos falar agora de tópicos. Os tópicos é como se você, por exemplo, você tivesse, por exemplo, esse nó aqui ele seria um nó de um sensor. E esse nó aqui ele faz alguma coisa com essa informação. Pode ser, por exemplo, o nó que controla a velocidade do drone, enfim. Então, dependendo da informação desse sensor, esse nó aqui ele tem que fazer uma coisa diferente, né? Então, por exemplo, sei lá, uma câmera que viu que está chegando perto. Então você tem que parar o drone ou voltar, enfim, qualquer coisa assim. Esse nó ele vai falar, vamos dizer assim, através de um tópico. É como se ele fosse, sei lá, uma estação de rádio que está falando numa frequência, né? Ou então, sei lá, uma pessoa com um walkie-talkie, um radinho, que está numa certa frequência combinada entre esses dois nós. Esse nó vai falar na tal frequência que esse nó aqui vai estar ouvindo. De forma que eles vão se entender entre si, né? Não adianta o cara falar e esse aqui não conseguir ouvir porque ele não sabe qual o tópico que esse cara está falando. Então o tópico é como se fosse o canal de comunicação aqui entre os nós. E os nós eles funcionam dessa forma aqui. O tópico, um dos nós, né, vai falar aqui num publisher. Ele vai ficar publicando mensagens no tópico. E esse nó aqui ele vai se inscrever nesse tópico e vai ficar ouvindo. Então esse seria tipo um talker e esse um listener. Então é mais ou menos assim que funciona. Um nó ele pode, enfim, um tópico ele pode ser ouvido por vários nós simultaneamente. E vários nós podem publicar a mensagem no mesmo tópico. Não tem que ser uma comunicação que vai de um ponto a outro, né? Porque, como eu falei, é exatamente aquela metáfora do radinho, né? O cara tá falando aqui nessa frequência, todo mundo que tá nessa frequência pode ouvir e todo mundo que tá falando nessa frequência pode falar.
não tem esse problema. A comunicação ela não é de um ponto até o outro, né? Apesar dela ser unidirecional. Esse cara aqui que está falando, não tem como ele ouvir através do publisher. Ele tem que criar um subscriber para escutar o tópico. Eu posso mostrar também, depois rapidinho, os nós e os tópicos que a gente tem na simulação aqui do drone. Vamos continuar por enquanto. Uma das outras formas de você comunicar, fazer essa comunicação entre os nós é através de serviços. Os serviços, eles funcionam na premissa de que você vai pedir a informação e aí o cara vai te dar. Em vez de ficar publicando informação o tempo todo e escutando o tempo todo, você vai pedir a informação quando você quiser. E não precisa ser uma informação, né? Você pode ser tipo só um gatilho, você pedir alguma coisa e ele executar. Não precisa ser uma informação exatamente. Você pode pedir para ele fazer alguma coisa, ele executa e fala, ó, executei. Pode ser isso, por exemplo. Tá? Não precisa ser só, me dá essa informação e devolve. De novo, vários nós podem usar o mesmo serviço, mas só pode ter como se fosse um executor, né? Só um cara realiza a tarefa, né? Apesar de vários poderem pedir e escutar a resposta. Depois eu vou mostrar exemplo de tudo isso, tá? Eu só estou passando aqui mostrando mais ou menos para vocês pegarem a ideia de como que funciona a comunicação entre os nós. Eu vou mostrar aqui rapidinho, então, como que funciona a simulação. Vou aproveitar para vocês darem uma olhadinha como é que funciona a simulação e tal. Deixa eu pegar aqui o comando, que eu não me lembro. Comando estranho, mas está aqui. Aqui já estou na imagem, né? Eu vou colar aqui o comando de run na simulação. Aqui abriu várias abas aqui, né? Tá rodando a simulação já, tá? Aqui é a nossa simulação. Tem aqui... Deixa eu só carregar. Foi. Então aqui a gente tem o drone. Aqui são um pouco do mapa das tarefas que ele vai ter que executar. Enfim, não importa muito agora o que a gente está fazendo. E a gente consegue, por exemplo... isso é interessante, né? Aqui eu consigo me inscrever num tópico. Por exemplo, eu tenho esse tópico aqui que é a câmera colorida virada para frente. Aí eu me inscrevo nesse tópico. Então aqui eu estaria fazendo o papel de um subscriber, né? Eu estou escutando que o nó da câmera estaria publicando. E vamos ver aqui. Eu estou escutando o tópico, né, no caso. Mas vamos dar uma olhada. Eu posso dar um comando aqui, o ROS2 topic list. A gente pode ver todos os tópicos que estão rodando aqui. E pode ver que tem vários tópicos, né? E um deles é esse aqui, câmera color forward, que é o que a gente está escutando. A gente pode ver também os nós que estão... assim. Enfim, a gente tem esse nó aqui que é o que faz a ponte da simulação para o ROS, e ele que faz essa publicação aqui nesse tópico. Enfim, é só para mostrar um pouquinho, né, como é que funciona que a gente usa, assim, né, tópicos, nós, que é o funcionamento básico do ROS. Deixa eu só sair aqui e a gente começa com os exemplos. Fechar aqui o ground control que não fechou. Enfim, pra gente fazer, vamos começar. Pra gente fazer um código e a gente poder compartilhar ele e outras pessoas utilizarem, o que a gente faz no ROS é organizar os códigos em pacotes, né? Aqui a gente tem o nosso workspace da Arpia.
Os pacotes ficam aqui na pasta source. Vamos aqui na pasta source. Que a gente pode ver que a gente tem esses 3 pacotes aqui, né? Offboard Control, Offboard Control Bring Up, que é um pacote que é feito para a gente poder dar launch. É um pacote de launch desse pacote aqui. E tem o pacote das mensagens da PX4. Mas a gente não vai usar nada disso, a gente vai criar o nosso próprio pacote aqui agora. Vou mostrar aqui para vocês, né, como é que... Aqui na documentação vocês podem olhar, ele fala exatamente o que é um pacote, unidade organizacional. A gente vai usar aqui a criação em Python. A estrutura em Python do pacote. A gente vai pegar aqui o comando. A gente tem que estar na pasta source, tá? Cria sempre os pacotes na pasta source, a gente já está ali. Vamos criar aqui, copiar a mensagem, tá? O comando então é esse, ROS2 pkg create. A gente está especificando que a gente vai buildar utilizando esse element Python, que é uma das ferramentas de build. Tem várias ferramentas, a gente está usando aqui, vai usar sempre o element Python. Vai usar essa licença Apache 2.0, não é muito importante. E o nome do pacote que a gente vai especificar, vamos colocar aqui exemplos. Que ele criou, se a gente der um ls, a gente já vai ver que está criado aqui o pacote exemplos. Vamos entrar ali na pasta do pacote. Pode ver aqui como é que funciona a estrutura. A gente tem XML, resource, setup config, setup py. Enfim, essa aqui é a estrutura básica do pacote. Eu acho que aqui ele até mostra a estrutura, como é que tem que ser. Não. Enfim, aqui dentro desse pacote a gente vai criar agora um subscriber e um publisher para a gente poder executar e vocês verem exatamente não, mais ou menos como funciona essa comunicação entre os nós. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente tem que criar um pacote, né? A gente já tem o nosso pacote. A gente vai criar um arquivo aqui agora, Python, um arquivo Python da nosso publisher. A gente tem que fazer isso aqui nessa pasta que vai ter o mesmo nome do pacote, nesse caso exemplos, /exemplos. Aqui já vai ter o init.py. Eu vou criar agora um arquivo do publisher, né? A gente pode criar aqui gedit, vai ser o publisher function.py. Vamos copiar aqui esse código. Vamos dar uma olhadinha, né, no código aqui primeiro. A primeira coisa que a gente faz é importar a biblioteca do ROS, que é o RCLPy, e importar a classe dos nós. A gente vai importar a classe nó aqui, né? Que é a classe base de qualquer, como eu falei, né? Qualquer coisa no ROS. A gente vai usar importante, nos tópicos a gente publica sempre, tá vendo aqui a mensagem tem um tipo. Nesse caso aqui a gente vai usar o tipo string, tá? da mensagem. É importante que o publisher e o subscriber estejam, além de estar no mesmo tópico, né, estejam escutando a mesma mensagem, senão eles não vão se entender entre si. Aqui a gente vai criar a classe publisher, né, que é uma classe filha da classe nó, então é um nó. A gente vai vai criar o nó. Aqui a gente vai dizer o nome do nó que a gente está usando, é o minimal publisher. A gente cria aqui, depois de criar o nó, a gente vai criar o publisher. A gente tem que especificar o tipo de mensagem, o nome do tópico que a gente vai publicar, e esse 10 aqui é o tamanho da fila. Se que é o máximo, né? Se 10 mensagens, se ninguém estiver escutando, ou se o subscriber estiver escutando muito devagar, ele vai segurar até 10 mensagens na fila. A gente vai publicar a mensagem a cada meio segundo. E como que funciona o publisher, né? A gente tem uma função de callback. A gente publica as coisas usando uma função de callback. Toda vez que o timer ele
der o tempo dele, né, que no caso aqui a gente está usando meio segundo, a cada meio segundo ele vai chamar a função callback. Mais ou menos isso. E aqui a gente tem a função de contador, que é para ver quantas vezes a gente roda o código. Na função de callback, a gente tem aqui, a gente cria a mensagem, a gente diz que ela é do tipo string, né? A gente cria um objeto tipo string. A mensagem, inclusive é bom a gente, deixa eu mostrar para vocês. ROS2 message string. Qualquer tipo de mensagem que você usar, você pode jogar assim no Google, ele mostra a estrutura da mensagem. Então a mensagem ela só tem a parte data, né? MSG seria no caso, né? String.data, que é o que a gente está usando aqui. A gente vai pegar aqui a informação da mensagem, a gente vai salvar nessa parte da mensagem isso daqui, hello world, e a gente vai colocar quantas vezes, né? Qual é o número? Primeira vez rodar 1, 2, enfim. E aqui, esse é o comando para a gente publicar, publisher.publish, e a mensagem que a gente quer publicar. E aqui a gente vai publicar no terminal também. Esse getLogger.info, ele é tipo um print no terminal, aumentar o nosso contador. Tudo isso está lá explicado também de novo na documentação do ROS. Estou dando uma passada aqui mais ou menos para ficar explicado, mas a documentação é bem boa, qualquer referência que precisarem lá é excelente. A nossa função main vai iniciar aqui o ROS, né? A gente vai criar um publisher, vai ser um objeto aqui do minimal publisher. A gente vai rodar o publisher, vai botar ele para funcionar. Ele vai ficar rodando. Depois que ele rodar, a gente vai, ele roda, né? Publica, a gente destrói o nó, desliga. E a gente vai ficar rodando aí isso aí infinitamente até a gente parar de rodar, enfim. Toda vez que a gente, porque vocês vão ver agora, a gente vai dar run no publisher, e aí vai ficar, ele vai ficar rodando, enfim. E isso aqui vai ficar rodando até a gente desligar ele. Isso aqui é opcional, o garbage collector do próprio biblioteca já destruiu o nó quando a gente desliga. Mas enfim, tá aqui, já salvei. A gente tem aqui o nosso publisher, já está aqui criado. Coisa importante que a gente tem que fazer a gente tem que declarar as dependências que a gente está usando no nosso pacote. Aqui no caso, aqui no código, vocês viram que a gente usou a classe nó e a função mensagens. A própria documentação aqui ela já deixa explícito aqui que a gente tem que fazer isso. Só para vocês verem aqui na documentação, aqui a gente tem que adicionar as dependências. A gente vai no arquivo package.xml e a gente vai adicionar essas duas linhas aqui, né, que são as funções, as dependências que a gente está usando, standard messages e o SLPy, que é a biblioteca do Python. A gente vem aqui mais ou menos no código. E cola aqui, salva. E a outra coisa que a gente tem que usar a gente tem que colocar um entry point no nosso setup.py. Vai ser através desse entry point que a gente vai rodar a função propriamente dita. Isso aqui é tudo um padrão, tá? Toda vez que vocês fizerem um pacote, uma função, vocês vão ter que fazer isso. A gente vem aqui gedit setup.py. E aqui nos entry points, console scripts, a gente vai colocar o nosso talker, declarar o nosso talker. Vou copiar aqui mais ou menos como funciona e vamos mexer aqui de acordo com a nossa função. Talker vai ser o nome que você vai referenciar na hora de rodar o código, vocês vão ver na hora que a gente rodar. Aqui a gente tem que colocar o nome do nosso pacote, que no caso é exemplos. O nome do nosso código, que é publisher function. Main, que é a função que a gente vai rodar. Então o que significa? Quando a gente rodar o nosso comando ROS2 run, enfim, e rodar isso daqui, a gente vai estar chamando a função main.
que não sei se vocês lembram, podemos ver até por aqui, é a função que roda o nosso publisher. Então por isso que a gente tem que criar esse entry point aqui. Salvar. Então Ctrl C aqui pra gente fechar o Gedit. Vamos voltar no nosso workspace e vamos dar um call com build aqui. Call com build, inclusive, que é a função que a gente tem de rodar, de instalar os pacotes. A gente pode escrever call com build, mas aqui na imagem a gente tem um atalho que é CB apenas. Não faz muita diferença. Pode ver aqui que o exemplo foi buildado corretamente, deu tudo certo. E agora a gente pode dar um ROS2 run. E agora a gente coloca o nome do pacote, exemplos. E... sim, Talker. E o nome do nosso entry point lá, né? Que é o Talker. Pode ver que está rodando direitinho aqui, né? Conforme o esperado. Ele fica publicando Hello World, mas aqui está só publicando no terminal, né? A gente tem que verificar se está publicando também no próprio tópico. Para isso a gente vai criar agora um subscriber. Vem aqui exemplos. Vamos criar o nosso subscriber function.py. Vamos usar de novo o exemplo próprio exemplo da documentação. Aqui no Gedit. Ver se está gravando ainda. Tá, beleza. Vamos passar aqui o olho de novo na função. É até bem parecido, na verdade, né? De novo, a gente importa a biblioteca do ROS, importa a classe nó, importa o tipo de mensagens que vai ser string. A gente cria aqui nossa classe filha da classe nó, que vai ser o nosso subscriber. A gente inicia o subscriber. A gente cria o nó, na verdade, né? Que a gente cria o nó. O nome do nó vai ser minimal subscriber. A gente cria o nosso subscriber aqui a partir da função create subscription. A gente vai dizer o tipo de mensagem, que vai ser string de novo. O tópico, que vai ser topic, tem que ser o mesmo do nosso subscriber. E aqui a gente tem que especificar uma função de callback. Lá no publisher, a gente criava um timer para cada meio segundo ele publicar no tópico. Aqui a gente não precisa disso. Toda vez que ele escutar uma mensagem, ele vai rodar o callback dele. E aqui de novo o tamanho de fila máximo 10. Isso aqui é só para não dar o warning no compilador, mas nada demais. E aqui o nosso callback. O callback ele não faz basicamente nada, ele só publica de novo no terminal o que ele escutou. Aí ele fala I heard, e aí a mensagem que ele escutou. Se tudo der certo, vai ser o nosso hello world e um númerozinho depois. De novo, a função main faz exatamente a mesma coisa, ela vai criar o subscriber, vai dar spin. É exatamente igual essa parte aqui. De novo, tá tudo muito bem explicado lá na documentação. Eu tô aqui só para mostrar para vocês mais ou menos como funciona e como que a gente usa no nosso ambiente aqui do drone. Vamos lá, a gente agora tem que mexer no nosso package e no nosso setup.py. Agora, se vocês lembram bem, as dependências que a gente usa nesse código do subscriber são exatamente as mesmas. A gente vai usar o RCLPy e o standard message de novo. Como a gente está no mesmo pacote, a gente não precisa declarar de novo as mesmas dependências. A gente só tem que adicionar o entry point aqui do nosso listener. Vamos vir aqui, copiar de novo, só para ficar mais fácil. Mas a ideia é exatamente a mesma. A gente tem o nosso listener, que vai ser o nome que a gente vai chamar lá no run, igual vocês viram. Aqui o nosso pacote, exemplos.
a nossa subscriber function, que é o nome da nossa função, main, que é a função que a gente quer rodar, né? Save e vamos ver se funciona, tá? Vamos voltar aqui para o nosso terminal. Temos que dar o Qualcomm build para ele instalar o pacote que a gente acabou de fazer e pegar as mudanças que a gente já fez. Beleza, tá aqui, já foi. Vamos abrir agora o Tbooks para a gente poder abrir várias abas, né? No caso duas. A gente dá, não sei se já usaram, mas Ctrl B porcentagem, a gente abre duas guias aqui. A gente vai poder ver as duas coisas rodando ao mesmo tempo. Vamos rodar aqui ROS2 Run, o pacote, né? Exemplos, e o nosso entry point lá que é o Talker. Não vou rodar ainda, vamos escrever aqui do outro lado para a gente jogar ao mesmo tempo. ROS2 Run, exemplos, e é o listener, né? Vou dar o Talker. Travou. Agora foi, beleza. E aqui o listener. Eita, calma aí. Vamos ver se vai. Acho que travou porque eu troquei de aba. Vamos ver. Eita, travou. Vamos tentar de novo. Exit. Tentar de novo. Vamos tentar rodar aqui só o exemplos. Listener. Ele não tem que publicar nada, né? Exatamente, perfeito. Tentar de novo no Tmux. Ctrl B porcentagem. ROS2 Run, exemplos, Talker. Vai ficar ali publicando. ROS2 Run, exemplos, listener. Pode ver que ele está no 28, ele está escutando certo aqui. Então tá dando certo, né? Esse nó tá publicando e esse nó tá escutando. Cancelar aqui. Sair do Tmux. Então, acho que deu para entender mais ou menos como funciona essa dinâmica de comunicação entre os nós através dos tópicos. Eu acho que eu vou separar em dois vídeos, que já está ficando bem longo, para a gente depois falar de services e de launch files. Beleza? Então vamos ficar por aqui e valeu!